Boa noite, amada igreja. Como é bom estarmos aqui. Observo que existem muitos faltantes. Tem muitas cadeiras vazias ali. Inclusive, eu tirei uma foto e coloquei no grupo, ainda há pouco. É algo trivial, irmãos. O Ministério da Presença. Indispensável, né? Nós sabemos os desafios que cada um dos irmãos tem, mas também nós sabemos de muitas vezes da falta, por assim dizer, de engajamento, no coração voltado. Estava conversando com o irmão ali, antes de começar o culto, tem coisas que a gente não está no nosso controle, né? Tem coisas que a gente vai ver que são desafios que aparecem, que aí você tem que resolver, e isso implica, às vezes, não conseguir vir ao culto. Mas existem questões que precisam ser criada uma nova mentalidade, uma nova perspectiva a respeito do culto público e da presença do culto público. Isso aí vai ser normal, né, nos dias, não tem problema, vai passar esses alvoroços aí, mas não há de nos atrapalhar de modo geral. Nós temos aqui uma liturgia preparada, logo após o sermão nós teremos a nossa ceia, mas vamos orar antes de fazer a exposição da palavra de Deus, pelos então agora eleitos. Até o presente momento, eles são eleitos, ainda se tem algumas revisões de candidaturas para ser feitas, aí questão do TSE, mas os eleitos são fidelis, e nós, graças a Deus, não tivemos nenhum registro de problemas e dificuldades, isso é uma bênção, né? Graças a Deus, nós devemos orar, agradecendo a Deus, porque a vontade dele, através do povo, foi mais uma vez executada, né? Calvino já dizia: ao povo que Deus lhes deu o direito de escolher os seus administradores, que esses também sintam o peso da responsabilidade que têm. E, de fato, nós precisamos reconhecer o nosso voto nas eleições como uma responsabilidade administrativa, pública e geral. Nós sempre vamos esbarrar em uma situação de que os governantes eleitos são os governantes que o povo merece, porque é eles que escolheram. Nós vamos sempre esbarrar nisso, irmãos. E os irmãos sabem que eu sou ativamente político, mas quando começam as eleições eu me calo. Não fico emitindo opinião, não fico falando sobre candidato X, W, Z, não fico. Agora acabou as eleições, eu posso falar. Já acabou, meu irmão, já acabou. O que tinha que acontecer, aconteceu lá na urna. Agora acabou, nós estamos aqui, o juiz eleitoral nem pode pegar no meu pé, né? Domingo, 8h05 da noite, o pastor Everton Muri pode expressar. Nós teremos um governo pela frente que vai ter que provar muita coisa. Porque, como eu já disse, que todo governo tem tudo para dar errado por causa do pecado. E tem tudo para dar certo por causa da graça. O governante que vai ver quais são as vias que levarão o seu governo. As vias da graça ou as vias de satisfazer o pecado dele e do povo. A gente tem um resultado. Nós temos os vereadores eleitos. Se eu esquecer de algum, vocês me falam aí, mas eu acho que a mesa, as cadeiras eleitas são essas: Rogerinho, Alessandro da Farmácia, Amauri, Zé Guilherme, Chico de Dadal, Mike de Jesus, Rodrigo Santana, Betinho Fratani e Eric Lopes. São 9 vereadores eleitos. E desses 9 eleitos, apenas um são por QP, né? Que é percentual de votos. Eles tiveram esses votos e foram eleitos. O resto, todos foram empurrados pela legenda. Por aí você já começa uma análise administrativa de que o povo nem sempre escolhe definitivamente o representante, mas a legenda que coloca um representante lá, né?
Então, nós tivemos uma renovação, isso apresenta um cenário possivelmente bom, mas, de qualquer forma, só existem 2 vereadores eleitos de oposição, né? A administração atual faz 7 cadeiras e a oposição, na coligação do 11, faz 1, Betinho Fratani, e no 44 faz 1, Rodrigo Santana. Então, nós temos um cenário administrativo, daqueles que fiscalizam a ordem pública, que precisa ser influenciado com encorajamento para que não abram a porteira para aquilo que é errado na administração executiva, né? O poder legislativo deve ser imparcial com relação ao poder executivo. E o judiciário, mais ainda. Por isso, nós devemos orar. E nós vamos fazer isso porque somos conscientes de que exercemos a nossa liberdade. Graças a Deus, nós pudemos ir votar, escolher os candidatos, sem que houvesse comprometimento do nosso voto, irmãos. Isso é uma bênção. Parabéns se você fez isso. Você certamente foi honroso e honrado em poder escolher o seu candidato sem ter nenhum favor por causa do seu voto. Isso é uma bênção, inicialmente. Então, que Deus te abençoe no exercício de cidadão, para que você agora, aquele que você votou e foi eleito, você possa chegar nele e falar: ô, como é que é? Votei você, cara. E eu não estou aqui para te pedir favor. Eu estou aqui para dizer: faça o que tem que ser feito como administrador público. Vamos orar, irmãos? Quero convidar Mateus para vir aqui orar ao microfone, pedir ao Senhor que possa nos dar graça, um tempo de graça na administração pública, nesses 4 anos, daqueles que eleitos foram, eles possam governar com paz, justiça, amor e bondade, segundo a boa mão do Senhor. Oremos. Deus querido, Santo Pai, obrigado, Deus Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Deus, neste domingo, Deus. Primeiramente, gostaríamos de agradecer, Deus Pai, pela oportunidade que o Senhor deu ao seu povo, Deus, de estar exercendo seu dever democrático de forma ordeira e pacífica em nossa cidade, Deus. Que o Senhor guardou e protegeu, Deus Pai, aqueles que estavam trabalhando, Deus Pai, na eleição, Deus. Que o Senhor, graças a Deus, nos livrou de qualquer confusão, Deus, de qualquer dificuldade, de qualquer tumulto, Deus Pai. Primeiramente, a Ti somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu desse pleito pacífico e ordeiro que tivemos, Deus Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Deus, a nossa cidade, Deus Pai. Entregamos, Deus Pai, os nossos governantes. Que o Senhor esteja, Deus Pai, os usando como ferramentas Suas, Deus Pai, pois sabemos, Senhor, através da Tua palavra, que o Senhor é capaz de usar, Deus Pai, aquele que for da Tua vontade, Deus, no caminho, Deus Pai, que o Senhor possa estar instruindo, que o Senhor possa estar dando sabedoria, Deus Pai, não apenas também aos governantes, mas também a todo o povo, Deus Pai, para que eles possam estar exercendo o seu dever de cidadão, de estar também fiscalizando aqueles que foram eleitos, Deus Pai, de estar cobrando, Deus Pai, de estar também, Senhor, fazendo aquele papel, Deus Pai, de cidadão, Deus, que não apenas é passivo, Deus Pai, mas que é ativo, Deus Pai, na ordem, Deus Pai, no ordenamento, Deus Pai, eleitoral e governamental da nossa cidade, Deus. Entregamos a Tua cidade, a nossa cidade em Tuas mãos, Deus Pai. Que o Senhor esteja, Deus Pai, nos sustentando, Deus. Que o Senhor esteja nos protegendo, Deus Pai. Que seja 4 anos, Deus Pai, que o Senhor possa estar utilizando aqueles que foram levantados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, primeiramente, Deus Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Deus, e somos confiantes em tudo que o Senhor há de fazer. Essa é a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, 1 João, capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. Você sabe que os númerozinhos, chamados capítulos e versículos, eles não são inspirados, né? E muitas vezes nós precisamos quebrar aqueles pequenos títulos que se tem nessas divisões e poder unir um capítulo com outro e muitas vezes também uma divisão com a outra para poder trazer com mais clareza a realidade da palavra de Deus, para que os irmãos possam então ter aquilo que a palavra de Deus nos traz de completo naquela perícope. E eu gostaria então de fazer a leitura, convido os irmãos a ficarem de pé, aqueles que assim o puderem, o façam, e nós vamos ler
capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. Quem achou, diga amém. Então, leamos a palavra de Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade, não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Podeis assentar, meus amados. Vamos orar mais uma vez. Pai, por graça e misericórdia, fale aos nossos corações, seja bondoso mais uma vez conosco, ó Deus. E nos dá da sua palavra com clareza, com propriedade na ação do seu Espírito Santo. Nós possamos então, aqui nessa noite, ser regidos em nossos corações pela sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Meus amados irmãos, andar como ele andou. João agora vai nos aplicar o teste moral. Depois você pega uma aguinha para mim, capitão. E nesse teste moral, ele vai confirmar a vida cristã dos seus leitores. Nós sabemos, irmãos, que nós não somos salvos pela forma que nós vivemos. Porque se nós acreditássemos assim, a salvação seria pelas obras. Mas o nosso comportamento diz muito sobre ser salvo ou não. Nós sabemos que existem pessoas que tentam dizer que vivem uma vida através de suas palavras, quando os seus atos não são condizentes com aquilo que ela vive. E João, ao fazer esse teste, está lidando com algo que é muito comum também nos nossos dias. Ele está lidando com a libertinagem dos gnósticos. Essa libertinagem, que diziam que se poderia viver de qualquer maneira, aos seus prazeres, desconstruíam um senso de temor e enalteciam a busca por prazer como forma de se satisfazer e de se conhecer na posição de um ser que é também espiritual. E se o espírito é 100% e plenamente bom, a nossa parte carne, a física, que é completamente má, deve se satisfazer para que o espírito cada vez mais apareça enaltecido como bom. O que veremos aqui, nesse teste que João estabelece, o teste moral, é que a forma de viver é um termômetro da salvação. Você pode observar, irmão. Você vê um crente que é meio barro, meio tijolo, leva a vida do jeito dele, a sua maneira, não se preocupa muito com o que as pessoas dizem, não dá um bom testemunho. Aquele crente, ele pode até ser salvo, mas a sua vida cristã está doente.
Ele ainda precisa de um segundo toque. E antes que nós possamos ouvir aquela antiga e velha história, não me julga, quem sabe da minha vida com Deus sou eu já quero deixar bem claro que nós somos uma igreja que administra corretamente a disciplina bíblica, irmãos. Nós precisamos notar que o que nós estamos fazendo aqui ou é para trazer um distintivo de comunidade cristã, ou não teria necessidade de se abrir aquilo que nós estamos buscando aqui, irmãos. Aqueles que se levantam e possam dizer, olha, eu levo a minha vida como eu acho que tem que ser, não me venha com esse papo de querer restringir aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho melhor para mim. Essa igreja não é a igreja ideal para esse tipo de gente. Existem várias e várias igrejas com essa filosofia por aí. E certamente você se encaixará em alguma dessas, não aqui. Então, João estabelece o teste, senão vejamos como ele estabelece esse teste. Capítulo 1, versículos 5 ao 7, comunhão com Deus e com os outros. Versículo 8 ao 10, a atitude correta para com o pecado. E capítulo 2, versículo 1 e 2, Jesus é quem resolve definitivamente o problema do pecado para o nosso viver, agradar a Deus. Vamos aos pontos para que nós não venhamos nos delongar demais e poder satisfazer aqui a nossa liturgia dentro da realidade que nós propomos. João estabelece, então, inicialmente, o teste da luz e das trevas. Sexta-feira nós ficamos sem energia elétrica, né? É ilustração para meu sermão. Já como é que Deus, na sua providência, estava preparando a clareza da aplicação do sermão. E não ficamos um pouco de tempo, ficamos um bom tempo. Voltou luz para o lado de 8h40, 8h30 mais ou menos, e voltou 00:35. Então foi um bom período. E quando falta luz à noite, nós, de modo muito claro, percebemos. Porque fica o quê? Escuro. Fica escuro. Então dificulta como nós vamos nos alimentar, as crianças não conseguem brincar, e nós precisamos ali em casa, né? Eu saí, fiquei aqui na igreja, aqui, na minha segunda casa, né? Com as minhas filhas, brincando, fazendo algumas coisas aqui. Aí quando deu 8 horas, eu voltei para casa, que estava tendo a reunião das mulheres lá em casa. E eu cheguei lá, não gostei do que eu vi, não. Só tinha 2 mulheres em casa, irmãos. Teve uma falha aí, porque é uma agenda de 1 mês. Então, dá para ajustar e ser mais ativa nessa questão. E aí, quando o Júnior chegou depois, né, a gente mandou mensagem, vem para cá, traz os meninos, vamos lanchar. Afinal de contas, tinha um lanche robusto lá. E um pavê que não funciona quando falta luz. A gente viu que o pavê não... Quando falta luz, o pavê não funciona. A culpa do pavê não tá bom foi a falta de luz. Eu achei o problema, Carol. Estava tudo certo. A textura, o recheio, o ganache, mas tinha um negocinho, a gente, da onde está vindo, não sei de onde está vindo, da falta de luz. Descobrimos, da falta de luz. E aí, naquela falta de luz, algumas coisas a gente não consegue perceber, né, ver, porque está faltando luz. Inclusive, por causa da falta de luz, a Alcimara mexeu na luminária, meu celular caiu. Acontecem alguns problemas quando falta a luz. E o senso de escuridão na época de João é um senso bem diferente do nosso, irmãos. Afinal de contas, João não vivia na era da energia elétrica, que tinha iluminação pública para todos os cantos. A forma de iluminação era outra. E a condição para entender essa escuridão era um lugar fechado, ausente, né, de qualquer claridade natural. Então, João apresenta um contraste entre luz e trevas. Ele, então, nos coloca dentro de uma situação de perceber uma realidade, irmãos, de que a luz e trevas se opõem.
E o que ele nos apresenta no versículo 5 ao 7 é que um seguidor de Jesus não pode ter uma vida dúbia, de luz e trevas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, disse: eu sou o quê? A luz do mundo. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O credo de Niceno, ou conhecido como credo niceno-constantinopolitano, diz: cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os tempos, Deus de Deus e luz de luz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecestes a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele nos iluminou para o conhecimento. E 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, nos diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Elas se opõem. Só existe um pela ausência do outro. E um, quando se coloca, tira o outro. E muitas vezes, nós não percebemos essa realidade que nós vivemos. Um mundo que é ou luz ou trevas. Não existe meia luz, né? Quando as crianças ficam com medo de dormir, nós fazemos o quê? Um quarto ou meia luz, né? Ligamos uma luz mais afastada, ou botamos uma luz escondida, mais fraquinha. Não existe isso. Na vida cristã, nós precisamos nos apresentar inteiramente na luz. Em Mateus capítulo 6, versículo 23, diz assim: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Não há opção para o crente. A forma que ele vai viver vai mostrar quem ele é. O cristianismo não é um discurso, é a prática, é o viver. E por isso que João coloca isso. João então apresenta que o resultado de viver como cristão é viver na luz. Observemos o texto, o que ele nos apresenta. Ele nos diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas algumas. Então Deus é luz. E agora, olha o que ele vai requerer. Se dissermos que temos comunhão com ele, então nós não vamos andar em trevas. Porque se nós andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, a prática da vida cristã é uma prática que nos faz viver na luz. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, Deus está estabelecido na luz. Deus é luz. E quando nós estamos andando com Deus, nós não podemos andar em trevas. Se há alguma treva em nós, nós precisamos da luz do Senhor brilhando em nós para tirar essas trevas do nosso coração, do nosso pensamento, do nosso modo de agir, do nosso modo de pensar, da forma que nós vivemos. E aí João vai nos apresentar qual é o resultado de um cristão viver na luz. E o resultado é a comunhão. Ele nos apresenta o seguinte resultado: quem anda na luz tem primeiro comunhão com Deus. Olha o que o texto está nos dizendo aí. Se dissermos que temos comunhão com Ele
e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Somos mentirosos. Não existe a possibilidade para o cristão. Então ele vai dizer, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O resultado de andar na luz é ter comunhão. E aqui eu quero tecer um comentário exegético rapidamente, não vou me aprofundar muito nesse quesito, mas ter comunhão uns com os outros e ter comunhão com ele, no hebraico, são partículas muito parecidas. Inclusive, a maioria das versões, se os irmãos tiverem com versões ARA, NVI ou similares, alguma outra Almeida, os irmãos vão perceber que existe uma divergência na tradução. No versículo 7, temos comunhão com ele. Algumas versões vão dizer no versículo 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com ele. Por quê? A tradução faz referência ao versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, e se dissermos que temos comunhão uns com os outros, é uma partícula muito similar no grego. Por isso, as traduções elas divergiram na hora de apresentar o resultado da comunhão e expressar. Mas é significativo nós avaliarmos que o que João está estabelecendo é que, estando com Deus, nós já temos comunhão com ele. E por ter comunhão com Deus, Deus no meio do povo faz com que o povo também tenha comunhão vivendo na luz. Então, nesse caso, as traduções, elas não complicam, mas elas complementam a ideia geral. Por isso a importância de muitas vezes você pegar mais de uma tradução para perceber o que o texto está dizendo. Há uma variação simples, comunhão com ele e comunhão com os outros. Quando o texto, na verdade, nos expressa que quando nós estamos andando na luz, inevitavelmente nós estamos em comunhão com ele. E o ele no texto, primeiro, no versículo 6, é Deus. Deus é luz. Olha que nós vamos ter aqui, dentro da interpretação do próprio português, quem é o sujeito. Versículo 5, quem é o sujeito? Deus. Deus é luz. Se dissermos que temos comunhão com ele, ele quem? Deus. E no versículo 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, aqui muda a variação do ele. Quem é ele aqui? É o Filho. Faz menção ao Filho de Deus, que é consubstancialmente Deus, mas que manifesta ao povo. Por isso, o resultado final de uma vida de quem está andando na luz, que foi salvo, transformado, não vive mais nas trevas, mas vive na luz, ele nos transportou. Paulo, escrevendo, disse isso: aquele que nos transportou do reino das trevas para a maravilhosa luz. Nós vivemos na luz, irmãos. Então, quem anda na luz tem, primeiro, comunhão com Deus. Segundo, quem anda na luz tem comunhão com os irmãos. Aqui, a dupla interpretação, que é aplicativa no mesmo sentido. Ter comunhão com Deus é um resultado de quem tem uma vida com Deus e vai viver na luz. Ou seja, o viver dele vai ser claro, vai transparecer, as pessoas vão ver que ele está andando com Deus. Mas também as pessoas vão ver um segundo resultado de quem anda com Deus, quem está na luz, que é o resultado da comunhão uns com os outros. E nós precisamos pensar esse ponto aqui e estabelecer uma mentalidade, irmãos. Uma mentalidade de uma igreja plantada, estabelecida, uma igreja confessional, de tradição histórica, de linha que reconstrói uma realidade cristã a partir dos originais, que não tenta pular e inventar da cabeça nossa, inovar uma verdade da palavra de Deus, ou inovar uma igreja, nada disso.
A mentalidade estabelecida precisa ser, irmãos, que inevitavelmente irmãos que foram salvos por Cristo, que andam com Deus, devem buscar conviver, se relacionar e ter comunhão, irmãos. Por que quando nós falamos com as pessoas aí fora assim, olha, todo domingo tem um café da manhã na nossa igreja, as pessoas falam assim, o quê? Vocês tomam café todo domingo? Sim, essa é a mentalidade, mas precisamos melhorar a prática, irmãos. Precisamos melhorar a prática. Eu posso apontar aqui alguns pontos que nós precisamos melhorar. Primeiro, já criamos uma mentalidade. Hoje, até porque nós não temos ainda os recursos necessários para fazer, então cada um tem que trazer mesmo, senão a gente vai aqui... Isso é bênção, isso não é ruim não. Por quê? Você não iria tomar café em casa? Não teria um café da manhã para você tomar com sua família? Por que você não traz esse café da manhã que você tomaria com sua família e coloca ele na mesa da comunhão? Para você compartilhar tanto o que você comeria, como também o seu gosto. Às vezes tem coisas que você gosta, e você pode compartilhar na mesa da comunhão que eu posso passar a gostar. Não é só socializar, se socializar não, irmãos. Existem muitas coisas por trás. Outra coisa, já que eu vou tomar café da manhã com a igreja, junto com a igreja, e que é importante que eu sirva os irmãos, eu preciso fazer o quê? Chegar no horário. Porque senão eu vou chegar, vou tomar meu café da manhã. Aí comi meu pão que eu trouxe. Júnior chega, traz o café da manhã dele, como o dele também. Ele chegou, pá, já vai comendo ali, não tem comunhão. O que está acontecendo? Nós só temos espaço. É como se fosse aquela área do shopping lá que tem um monte de negócio para comer. Qual é o nome que fala? Praça de alimentação. Igreja não é praça de alimentação, irmãos. Igreja é lugar de comunhão. É diferente. É diferente. Eu sei que nem todo mundo gosta de comer igual todo mundo. Por isso que você pode trazer o que você come e colocar na mesa. Para você comer, mas o irmão pode comer um pedacinho ali. Rapaz, bacana, nem comia isso. Gostei. Vai ser uma bênção. É a mentalidade, irmãos. É criar uma nova mentalidade. Isso vai ser... Quando nós atingirmos esse nível, nós vamos ver que aí sim nós estamos vivendo uma grande bênção. Mas nós estamos caminhando. Eu quero encorajar os irmãos a continuarem e a aperfeiçoar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Um gosta de tomar Nescau, o outro de tomar café forte, o outro de tomar café com açúcar, o outro sem açúcar. Um é diabético, o outro tem intolerância à lactose. O outro tem uma intolerância a glúten. Então, quando a gente chega aqui, claro que a gente vai comer todo mundo a mesma coisa. Até por questões, né, de saúde. Um gosta de suco tal, outro de suco tal. Aí você pode trazer o seu gosto e compartilhar o seu gosto. Olha que bênção que Deus está te dando. Se você acha que a sua alimentação é uma alimentação boa, bíblica, saudável, você tem a oportunidade de edificar o seu irmão compartilhando a sua forma de alimentar também. Isso é bênção. Isso é prática. Isso é convívio. Isso é relacionamento. Isso é comunhão. É o resultado de quem foi salvo, de quem anda na luz. A comunhão entre os irmãos, os cristãos salvos, alcançados por Deus, é muito mais do que uma simples socialização. Ela brota dessa convicção que temos em comum com os apóstolos. O que tinha em comum com os apóstolos? João expressa: Jesus Cristo. Versículo 1 ao 4 do capítulo 1. Cristo, o nosso Salvador, excelente, maravilhoso, que habitou entre nós, que viveu entre os apóstolos, que é vivo, que está habitando em nossos corações. Mas também se expressa num relacionamento estreito, transparente e mútuo entre os crentes. Em muitos segmentos religiosos, as pessoas precisam fingir gostar, fingir que estão satisfeitas, não se preocupar muito conforme vive o outro. Agora, no cristianismo verdadeiro, numa igreja saudável,
Os cristãos são sinceros, são transparentes. Eles se relacionam não com aquilo que evitam um do outro, mas por aquilo que expressam um ao outro. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha a ideia aqui de estar junto, de relacionamento, de convivência, né? Sendo manso, humilde, tendo paciência, suportando uns aos outros, expressando amor e estando unidos. Filipenses capítulo 2, também versículo 1 ao 4, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contento, por vanglória, mas por humildade, cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui é o dividir, o se importar com o que o outro gosta, se importar com o interesse do outro, se importar em fazer alguma coisa para o outro. Eu posso apresentar o meu gosto. Por exemplo, voltando mais uma vez, a bênção do nosso café da manhã. Eu posso trazer algo para o Miguel que eu gosto e falar: Miguel, vamos compartilhar aqui, vê se você não gosta disso aqui também. Mas eu sabendo o gosto do meu irmão, eu posso também servir o meu irmão trazendo alguma coisa que ele gosta. Mas isso só se dá através do vínculo da comunhão, irmãos. Só quando eu passo a conviver que eu sei o seu gosto. Eu sei, por exemplo, que a Janaílen está evitando um monte de alimento. E não é por questão de estética, de achar que vai ser salva pela alimentação, não. É simplesmente uma questão de saúde. Então eu posso compartilhar banana cozida, aipim cozido, coisas naturais que a minha irmã está comendo. E isso vai fazer o que com a minha irmã? Vai edificar a vida dela, irmão. É ou não é verdade? Agora, se nós buscarmos evitar a comunhão, nada disso será possível. Nada disso será possível. Eu não vou falar a segunda parte do sermão, não, irmãos. Eu vou ficar por aqui. Senão eu vou passar de 9h30. Ainda bem que eu fiz aplicações separadas para cada dobradiça do sermão. Foi na divina providência, irmãos. A comunhão uns com os outros é o resultado de andar na luz. Quando a igreja está andando na presença de Deus, aberta diante da sua luz, ela vai experimentar a verdadeira comunhão dos santos. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não vivemos na igreja para nós mesmos. Nós vivemos primeiro para a glória de Deus e depois para a edificação do nosso próximo. Isso só vai ser possível quando nós estivermos na luz, a luz do Senhor dominar o nosso viver, de modo que nós vamos ter sede de ter comunhão com Ele. E o resultado da comunhão com Deus é amar aqueles que são seus filhos. Nós precisamos avaliar a forma de viver na vida da igreja, irmãos. Existe um espaço na igreja para que cada um possa colocar o seu pé e dizer: eu estou aqui. E quando ele se coloca naquele lugar, nós vamos poder nos relacionar com ele.
Um dos principais motivos da gente não conseguir assistir às necessidades dos irmãos é a ausência dos irmãos. E pode observar, à medida que os irmãos passam a viver uma vida dúbia, de pecado, de oscilação, de desvio, de queda, elas vão diminuindo a comunhão. É inevitável. É inevitável. Começa diminuindo a frequência, aparece de vez em quando e depois some de vez. Esse é o caminho de um sintoma de desviado, irmãos. Raramente acontece de forma brusca. Sumiu. Dão sintomas, sinais. Aquele que ama a igreja, aquele que ama o vínculo da comunhão, é uma pessoa que foi movida pela luz do Evangelho. E por isso, ela tem interesse nas coisas do Evangelho. Em nenhum lugar, irmãos, a palavra comunhão é uma palavra originalmente de igreja. Vai ver as pessoas lá no futebol, lá no time de futebol, falar assim, vamos ter mais comunhão aqui para a gente jogar bem. Você não vai ouvir isso. Você não vai ouvir lá no partido político, não, vamos ter comunhão. Comunhão é coisa de igreja, irmãos. Aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, amam também a sua noiva. Imagina, você é convidado para um casamento. Olha que coisa complicada. Você é convidado para um casamento. Aí você diz assim, rapaz, eu gosto pra caramba daquele camarada. Eu amo aquele cara. Mas a esposa dele, não gosto dela, não. Nariz em pé, nojento. Não, tô fora. Aí você vai naquele casamento. Aí você sorri pro noivo e fica de dente trancado para a noiva. Isso não é possível fazer com o noivo e a noiva, Jesus Cristo e a igreja. Amar a igreja é um resultado daquele que ama o Senhor Jesus. Ele anda na luz. E como ele anda na luz, ele vai viver nessa bênção da comunhão. Aplicação direta para a gente poder... A gente vai ter uma aplicação hoje prática, né? Da ceia. Ceia é comunhão. Ceia é expressão de comunhão. Mas eu quero te dizer, irmãos. Lhes dizer, irmãos. Nós precisamos, muitas vezes, negar nós mesmos os nossos interesses para poder viver em comunhão. Você se abstém de tantas coisas, por causa do trabalho, né, por causa do lazer, mas quando se fala de igreja, você é relutante em se abster de você mesmo, do seu ego. Nós precisamos também considerar se aproximar mais uns dos outros além da agenda de culto. Porque viver em comunhão vai além de uma liturgia. Às vezes nós falamos, estamos em comunhão, vamos à igreja, vamos lá, agora eu estou em comunhão, vou em todo culto. E quando sai daqui, você desconecta, como se tirasse um cabo da tomada. Você não está ligado mais com ninguém. Você não procura saber da vida de ninguém, você não se importa com ninguém, você não tem interesse em saber das necessidades dos seus irmãos. Isso não é comunhão saudável, bíblica. A participação e a participatividade de um na vida do outro é de suma importância para a edificação.
um telefonema, uma mensagem, um café junto, sem agenda, sem marcar, uma visita inesperada. E às vezes nós estamos sempre sempre correndo, sempre preocupados com nossos afazeres, que nós não nos permitimos isso e não nos abrimos a fazer isso. Talvez você nem conheça o seu irmão que você cultua com ele. Você só conhece ele no dia do culto. Não sabe onde mora, não sabe quais são as dificuldades, as lutas que se enfrentam naquela família. Segundo ponto, se dedique em fazer a comunhão que você vive desembocar no serviço à comunidade local. Pessoas que não querem conviver não podem servir na igreja. Porque senão será uma mera apresentação, uma forma de aparecer para ela mesma, em busca de uma satisfação pessoal, dizendo, eu estou fazendo alguma coisa. Pessoas que não se relacionam, pessoas que não se permitem, pessoas que não convivem, mas aparecem para fazer alguma coisa na igreja, são pessoas que simplesmente estão exibindo-se com a finalidade, muitas vezes, de satisfazer um ídolo do seu coração, chamado minha própria capacidade. Portanto, subjugue a sua capacidade ao prazer de estar junto com irmãos, para que a sua capacidade seja um instrumento de Deus para tocar na vida das pessoas e encorajar pessoas a amarem o Senhor Jesus. E última aplicação direta. Você precisa considerar, irmão, que tudo na vida dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Ter comunhão também vai te exigir. Você vai precisar se esforçar. Você vai precisar dar um passo para se acostumar. Nós estamos provocando um amanhã para a gente poder partir dessa manhã e desenvolver isso na mentalidade da vida da nossa igreja. 7 horas tem oração. A oração não é só para os homens. A oração para a família, para os irmãos, para as esposas, para os filhos. Nós vamos começar a cultivar isso. E não é algo mecânico e nem é uma liturgia. Nós vamos fazer o quê? Orar. Fizemos hoje aqui, né, uma roda de cadeira. Oramos. Um ora, o outro ora, o outro ora. Porque através da convivência, muitas vezes quando eu fico percebendo isso, a gente está ali no momento de oração, um irmão ora por um motivo específico, que ele está passando por luta, por desafio, e a partir da oração dele é que eu conheço a luta que ele tem, e que eu posso orar por ele também. Muitas vezes é aquele momento de oração que eu tenho a oportunidade de expressar a minha oração e um irmão e dizer, olha, eu vou orar por você, eu vi você orando por aquela situação, vou orar por isso também. Abra mão, renuncie, reorganize. E muitas vezes, até mesmo, redescubra aquilo que você pode fazer por alguém, dentro daquilo que você já é capaz, de uma capacidade que você tem de servir o seu próximo. E use a bênção da comunhão para poder servir o seu irmão. Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Vamos falar sobre a parte do teste moral, sobre o pecado, na semana que vem. Vamos falar sobre o teste da comunhão hoje. Vamos ficar até aqui. Quero orar com você. Depois nós vamos cear.
Senhor Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, pela bênção de pertencer a uma igreja, de poder ter comunhão, de ter irmãos que eu posso servir, que eles podem me servir, que nós podemos nos edificar. Nós oramos para que o Senhor possa encorajar aqueles irmãos que estão nécios na mentalidade, que ainda não se despertaram para aquilo que nós estamos inseridos, ó Deus. Pai bendito, atrai os corações, mas não queremos atrair os corações, ser cativantes com aquilo que é trevas, mas nós queremos a sua verdade em nossas vidas, em nossa convivência, em nossa igreja, Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Pai, toque nossos corações para que possamos andar na verdade, viver na verdade, não fazer do Senhor mentiroso, mas ter comunhão com o Senhor, andar na luz e buscar o resultado de uma vida com o Senhor, ter comunhão com os irmãos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém.